Então isso está na história e não tem como apagar a história. Só que os professores de história não vão contar a verdadeira história nas escolas e nas universidades, nas faculdades. Porque sabem que o dia em que contar a verdadeira história nas universidades e nas faculdades, pessoas vão deixar de ser alienadas do sistema, do diabo desse mundo. Mas eu não venho falar da história da humanidade ou da história política ou de ditadores. Aqui não venho falar sobre aqueles que escravizam, ou não venho falar daqueles que nos libertam da escravidão. Porque nós sabemos que biblicamente o mundo caminha a passos largos para a sua destruição. E se não acontecesse o que está acontecendo, a Bíblia não seria verdadeira, a Bíblia não teria razão. Quando o apóstolo Paulo, há quase 2000 anos atrás, escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, que no fim dos tempos, que no final dos tempos as coisas ficariam pior. E ele não fala sobre morte, porque na época dele os cristãos eram mortos. Os cristãos eram jogados para serem devorados pelos leões, pelos tigres, eram estaqueados, eram furados, eram queimados. Mas quando ele fala lá em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 em diante, quando ele fala que no fim dos tempos será pior, ele não está falando sobre morte, ele está falando sobre uma degradação social e moral. Uma degradação social e moral. Quer ver? 2 Timóteo capítulo 3 diz: mas você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Vem aqui comigo, eu vou começar a ler esse texto, e preste bem atenção, vamos no contexto. Quando Paulo escreve aqui, na época dele, eles não tinham liberdade de pregar, eles eram mortos, eram assassinados, seus bens eram confiscados, eles eram jogados para os leões devorarem, para os leões comerem, eles eram perseguidos. Só que o apóstolo Paulo diz: no final dos tempos vai ser pior. O que tem de pior? O que é pior do que ser devorado por um leão? O que é pior do que ter todos os seus bens confiscados, serem perseguidos e presos? Ele vai dizer o que é pior. Olha aí. Então ele diz, verso 2: pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Até aqui. Mais amigos dos prazeres do que amigo de... Eu estou preocupado. Eu tenho filho adolescente, eu tenho netos. Eu estou preocupado quais são os médicos que vão vir no futuro, porque nós estamos vendo faculdades e universidades de medicina, onde homens que serão os médicos do futuro, que eram para ser os doutores, as mulheres jogando vôlei e eles fazendo masturbação em massa. Outros grupos de pessoas em universidades, onde homens deitados no chão e uma mulher nua, uma moça nua, sem calcinha, de costas, e o outro jogando cachaça nas costas delas, que passava pelo ânus e caindo na boca deles, e eles gritando. São esses aí que lá na frente vão estar vestindo um avental e dizendo que é um doutor. São essa galera que no futuro estão vindo para assumir posições em hospitais. Então por isso que Paulo diz, no final vai ser pior. O que vai acontecer? Quantos vão ter coragem de entregar a sua filha para ir no ginecologista? Há tantos casos que estão acontecendo. Se você entra na internet, você vai pesquisar casos de abusos sexuais, sim ou não? De médicos, não estou dizendo que são todos, mas se está ruim nos dias de hoje, com esse bando de coisas que está acontecendo nessas universidades, será que não vai piorar? A imoralidade entrando de uma forma devastadora dentro das faculdades, universidades, dentro dos colégios. Só que Deus, como é Deus, Ele não está preso a tempo e espaço.
Ele sabe tudo aquilo que vai acontecer. Ele já deixou escrito para que eu e você, como cristãos, como servos de Deus, vamos saber andar nessa terra para não cairmos nos laços do diabo. Se escandalize não, irmão, com o que eu estou pregando aqui. Você está escandalizado porque eu estou ensinando, eu estou falando uma coisa séria. E tem que ser dessa forma mesmo. Ah, pastor, o senhor está na igreja, aí tudo é santo, cuidado com as palavras. Santos somos nós. Você me julga por eu estar pregando aqui, e você que é um boca suja, cheio de palavrão, de pensamentos iníquos, filho do Satanás. Então nós temos que entender, se o mundo fez a sua escolha de viver para Satanás, eu fiz uma escolha de viver para Deus. Se o mundo fez uma escolha de servir às trevas, eu fiz um pacto de estar com Deus. Esses dias eu pesquiso, irmão, lá no Canadá, aonde o presidente, e não tenho nada contra as escolhas das pessoas, mas o problema são que elas querem impor nas outras. Então o presidente do Canadá, que é homossexual, baixaram lá uma lei para extrair, tirar os livros das prateleiras das universidades e faculdades, livros escritos que não falam sobre inclusão, que não fala sobre a questão de certos tipos de ideologias, e mandou tirar todos os livros. E aí os livros que permaneceram e que ficaram nas prateleiras, são livros que ensinam as crianças a se masturbar, a tocar umas nas outras, desenvolver a sexualidade. É isso que o Ocidente, e também não o mundo todo não, porque os lixos do Ocidente, as desgraças que o Ocidente tem produzido, e o Ocidente se é na Europa, na América, na América ou partes de um país, não é bem aceito e não é bem visto em muitos países da África, nem muito menos no Oriente Médio e outros países, porque eles prezam pelos valores. Só que os valores que são prezados, que é a família, a constituição da família, a moralidade, a definição de sexo, homem é homem, mulher é mulher, eles não aceitam lá e não deixam entrar. E tanto que o Ocidente tentou colocar a goela abaixo, e só teve um país que eles conseguiram fazer isso, e fizeram com maestria, que foi o Japão. Se você estudar a história dos japoneses, dos séculos, eram homens aguerridos, verdadeiros samurais, homens valorosos, homens de lutas. Mas depois que o Ocidente entrou lá, depois na década de 50, 60 e 70, hoje está difícil encontrar japoneses que querem se alistar e fazer parte do exército japonês. E é uma nação que está condenada ao fracasso, a desaparecer do planeta Terra em dezenas de anos. Por quê? Porque agora morre mais gente do que nasce. Como também está acontecendo na Europa, dos europeus, está mais morrendo gente do que nascendo. Mas em contrapartida, os muçulmanos que entraram, ou as pessoas do Oriente Médio, pessoas da África e de outras nações que entraram dentro da Europa, enquanto as mulheres europeias, os homens europeus não querem ter filhos, eles fazem no mínimo 5. No mínimo 7, 8 filhos. Então a Europa está condenada a ser conquistada, não pela força, mas pela multiplicação da população. Porque vão colher o que eles plantaram. Porque essas ideias diabólicas, essas ideias satânicas, essas ideias imundas, nasceram na Revolução Francesa. Estude. Os ismos nasceram lá em 1798. Eu mal terminei a escola, mas pode ter certeza que tem um bocado de professor de história que não sabe o que eu estou falando aqui. Por quê? Porque foram alienados e agora estão servindo para alienar os outros, alienar gerações. Se você chega para um professor de história e diz para ele quem foi Gramsci, ele não sabe. Gramsci foi aquele que teve a grande ideia. Ele disse: não tome quartéis, tome faculdades, tome universidades, conquiste pela educação.
Então o projeto dele de 1920, da qual ele escreveu dentro de uma prisão, é um projeto que é levado a sério pelo sistema para tomar os países e degenerar aquilo que o Senhor criou. Meus filhos foram para faculdades e não se desviaram, porque eu os ensinei. Falei para eles: vocês chegarem lá nas salas de aulas, vai vir certos tipos de professores com papo besta. Vocês, quem aqui acredita em Deus? É desse jeito que eles começam, logo na primeira aula. Eu digo, quando perguntar, diga logo: eu! Você acredita em Deus? Acredito! Se impõe, meu filho. Não baixa a bola, não. Não se intimide diante desse comedor de arroz e feijão. Se posicione e diga: eu acredito em Deus. Quando ele perguntar, diga: por quê? Eu falo: me dá 3 horas que eu vou explicar a história do meu pai para você. Então nós precisamos nos posicionar como aquilo que nós chamamos, que Deus nos chamou para ser. Luz. Levanta a mão e diga: eu sou luz. Pode nos rotular de qualquer coisa. Ontem eu postei nas minhas redes sociais o que um bispo católico falou num debate público para 2 ministras do Supremo Tribunal Federal, há um tempo atrás, e ele as colocou no bolso. Falou: vocês nos rotulam de antidemocráticos, de anti-vida, de antissociais. E ele fez uma pergunta: você sabe o que é social? E ele colocou aquelas ministras no bolso, elas ficaram quietinhas, caladinhas. Mas não aprenderam nada, porque uma agora assinou, e não foi nem num debate público. Ela não disse o seu voto, por que ela votou daquele jeito. Foi um voto através da internet, ela não explicou por que ela votou, e ela votou a favor do aborto nessa nação. Ela votou onde pode matar uma criança no ventre até os 12 meses de gestação. Então uma mãe que tem uma criança no ventre e quer assassinar a criança no ventre, a lei que os homens querem impor diz: você pode matar. E aí às vezes eu fico me perguntando: cadê a república? Cadê a verdadeira democracia? Porque nós votamos em deputados estaduais, federais e senadores, não é lá que tem que ser o debate? Por que poucas pessoas, 11 pessoas, podem dar as canetadas e impor a goela abaixo tudo que uma nação fez? Mas aí eu corro para a Bíblia, e a Bíblia diz: meu filho, descanse, meu filho. Eu já deixei para vocês escrito que tudo isso ia acontecer. Fique firme em mim. Quem está de pé, vigie para que não caia. Quem está de pé, vigie que não caia. Fique tranquilo que a mim pertence a vingança. A mim pertence a vingança. Está escrito lá em Romanos capítulo 12, versos 19, 20 e 21. A mim pertence a vingança. Então, nós como crentes, nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus. Nós precisamos mergulhar nas Sagradas Escrituras. Eu sei que a hora está passando e eu ainda não entrei no texto. Mas se essa igreja tiver coragem, tiver paciência de passar tempos com um pastor mergulhado em Romanos 6, pode ter certeza que você vai chegar do outro lado dando braçadas de vitórias para a glória de Deus. Por quê? Porque agora tem um modismo, está na moda agora. Os artistas gospels, pregadores gospels, ir para festinhas de artistas do mundo, do secular, e participarem das suas festas e ficar entregando profecias, ficar falando que Deus vai fazer na sua vida, Deus guardou você, Deus abençoou você, enquanto aquelas pessoas não querem se converter. Eu acredito que Deus está usando aquelas pessoas a partir do momento que elas disserem assim, ao vivo e a cores, com as pessoas fazendo uma live e dizer: olha, assim diz o Senhor para você.
Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. E se você não entregar a sua vida para Jesus, para que Ele te liberte de todas as práticas, você não entrará no céu. Deus se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz para nos libertar da podridão do pecado, para nos dar a vida eterna. Aí eu acredito que Deus está usando aquela vida.